Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Tema da lição hoje, o túmulo vazio. O relato da lição de hoje vem de João 20, versos 1 a 7. Era o primeiro dia da semana. Jesus foi crucificado na sexta-feira e foi tirado do túmulo, da cruz e colocado no túmulo antes do pôr do sol da sexta-feira. Foi um funeral inacabado. Colocaram aquela pedra sobre a porta da tumba, guardas como sentinelas para impedir qualquer violação do túmulo, qualquer interferência externa. Somente os romanos tinham a prioridade sobre aquele corpo, porque era um corpo importante. E nada os discípulos puderam fazer. Chegou o sábado, se retiraram para observar as horas sagradas do sábado. Daí nos dá a credibilidade de que o sábado continua tendo a sua validade, mesmo depois da morte de Jesus. Os discípulos esperam passar as horas sabáticas e amanhece a madrugada do domingo. As mulheres que tinham seguido Jesus por tanto tempo, entre elas Maria Madalena, elas se preocupam em ir até o túmulo para poder embalsamar o corpo de seu amado mestre. De madrugadinha, cedinho, Maria Madalena segue em direção ao túmulo, acompanhada de outras Marias. Mas quando chegam lá, elas têm uma surpresa imensa. Elas vinham considerando no caminho todo quem é que vai remover a pedra para nós. Nós não vamos ter força para isso, mas nós não podemos deixar de embalsamar o corpo do nosso mestre. Mas qual não é a surpresa? Quando elas avistam ao longe a pedra removida, e elas correm para poder ver o que está acontecendo, e diz o relato sagrado aqui, que elas perceberam que o corpo de Jesus já não estava lá como foi colocado. E elas correm novamente até os discípulos e elas colocam claramente para Simão e João que o corpo de Jesus não estava na sepultura. O túmulo está vazio. Pedro e João saem disparada para o túmulo. Pedro está correndo na frente. Mas não podemos nos esquecer que João era o mais jovem, então ele ultrapassa Pedro e chega primeiro até no túmulo. E quando ele se inclina, ele percebe que os lençóis e as faixas que envolveram Jesus estavam todas no chão. Mas um detalhe chama a atenção, ele espera Pedro vir, ele não entra, e quando Pedro vem e entra no túmulo, percebe que as faixas estão no chão, que o lençol está dobrado e colocado ao pé da cabeceira da cama. E isso traz um sentimento, um pensamento de glória. Primeiro, eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado porque o túmulo estava guardado por uma escolta e não podia a escolta ser dominada por ladrões. Porque a primeira reação é: ladrões roubaram o corpo. Mas uma escolta estava ali, ladrões não tinham chance nenhuma. Segunda razão, ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor e nunca cadáveres ou corpos em decomposição. E em terceira instância, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. E quando eles veem que o lençol estava separado e dobrado, levaram João, Pedro, a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E aí começaram a se lembrar das frases de Jesus: em 3 dias eu ressuscitarei.
Ele fala em linguagem simbólica: vão destruir esse corpo, esse templo, esse corpo, e em 3 dias eu o restituirei. Então, nova luz, novas esperanças surgem no coração de todos eles. Assim sendo, Satanás fez de tudo para que aquele Jesus não fosse até a cruz e morresse, mas ele fracassou. Quando Jesus foi colocado naquele túmulo, ele fez de tudo para que Jesus nunca mais saísse de lá, para que ele ganhasse a vitória sobre o homem eternamente. Porém, o poder de Deus é maior. O túmulo está vazio. O que isso diz para você? O que isso tem que dizer para mim? O túmulo está vazio e nada mais importa. Nosso Salvador entrou na sepultura e de lá saiu vitorioso e hoje está no céu, preparando moradas e aguardando pelas nossas escolhas e decisões. Graças a Deus, o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Maomé, de Buda, de Confúcio, de outras autoridades religiosas dessa terra, todos estão vazios. Aliás, todos estão com os seus corpos, os seus restos mortais. Mas o único corpo, o único túmulo vazio é o túmulo do Salvador Jesus. Nem o diabo e nem a morte conseguiram segurar Jesus na sepultura. E nem você vai conseguir impedir de que uma pessoa passe pela morte na água do batismo e nasça para o reino de Deus. Essa é uma missão do Espírito Santo. Basta a gente colocar à disposição. Toma a cada um de nós, Senhor. Essa é a minha oração. Eu espero que você esteja na mão de Deus e firme, com alegria, porque o túmulo está vazio. Salvador reina. E brevemente nós podemos todos ter a certeza que vamos encontrar com Ele nas mansões celestiais. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos ajude a confiar nessa providência maravilhosa que foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?